Graça e paz, meu irmão, minha irmã em Cristo. Estamos aí ainda vivenciando esse período de quarentena, mas isso não impede da gente estar meditando e estar compartilhando a palavra de Deus. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo no livro de Mateus, capítulo 13, no verso 1. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: Jesus, tendo saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Ajuntou-se muita gente ao redor dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. Toda a multidão estava em pé na praia. Ele falou-lhe por muitas coisas, por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. Gostaria que você pulasse agora comigo no verso 10, que diz assim: Acercando-se dele os discípulos, perguntaram-lhe: Por que falas a este povo por parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Porque aqueles que têm se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Uma coisa que já nos chama a atenção: Jesus está falando que eles viam e eles ouviam. Por que eles viam e ouviam? Porque eles estavam perto de Jesus. Eles estavam próximos de Jesus, não estavam longe dele, né? Então, uma coisa interessante é que muitos estão perto de Jesus, muitos estão vendo Jesus, muitos estão ouvindo a sua palavra, muitos estão lendo a palavra, muitos estão ouvindo a palavra, mas não a compreendem. Não a compreendem. E é isso aqui que eu gostaria de chamar a atenção hoje com você, nesse momento. Jesus, ele era seguido por multidões, ele era seguido por diversas pessoas. Jesus nunca teve problema com isso, mas ele tinha um pleno entendimento e que, mesmo que sendo envolvido por muitas pessoas em volta dele, mesmo muitas pessoas falando que eu sigo Jesus, ele sabia que haviam aqueles que eram discípulos e aqueles que eram apenas parte da multidão. E uma das grandes diferenças que aqui está é que o discípulo, ele tem anseio por significado. Eu gostaria que você guardasse essa palavra com você. Anseio por significado. A palavra anseio significa necessidade. Eu anseio por água quando eu estou com sede. Você anseia por comida quando você está com fome. Você anseia por aquilo que supre você. Você tem necessidade disso. E é exatamente essa diferença de um discípulo. O discípulo, ele tem uma necessidade de significado. E por que significado? Porque Jesus mesmo falou. Olha só que interessante, Jesus falava em parábolas. As parábolas são histórias que têm um sentido, têm um significado dentro disso. Mas observa bem, de todos que estavam ali envolvidos, de todos que o seguiam, de todos que estavam em volta de Jesus, quem são aqueles que chegam para Jesus e diz: Senhor, por que você está falando só por parábolas? Nos dá a explicação disso. Queremos entender a tua palavra. Queremos entender quem são aqueles que ficam incomodados. Não apenas ouvir, mas por realmente querer entender a palavra de Deus. Então, aqui está uma grande diferença. Os discípulos, eles querem entender a palavra. Eles têm fome, eles têm sede de entender a palavra de Deus. Eles não querem apenas ouvir, eles não querem apenas ler, eles querem entender a palavra de Deus. Eles procuram o mestre, eles procuram a fonte, eles querem entender a palavra de Deus. Eles não aceitam vivenciar uma vida sem entender, sem compreender o significado da palavra. E olha só que interessante, Jesus diz assim, no verso 11, né? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Será que Jesus está falando assim, olha,
vocês eu quero dar, eu não quero dar para eles. Será que é esse sentido? Jesus está fazendo alguma acepção de pessoas aqui? Não. O que Jesus está dizendo é o seguinte: você demonstrou, vocês discípulos demonstram que realmente é para vocês os mistérios do reino dos céus. É para vocês realmente vivenciar uma vida abundante, de fato assim viver uma vida cristã de forma correta, porque vocês se preocupam em não apenas ouvir a palavra, mas vocês se preocupam em entender, buscar entendimento, em compreendê-la de fato. E olha que interessante, olha o que acontece com aquele que tem fome, anseio por significado. No verso 18, diz assim: escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Jesus, olha que interessante, ao explicar a parábola do semeador aos discípulos, pois eles ansiavam por significado, ele já começa dizendo: olha só, vocês não são como terra de caminho. Porque terra de caminho é aquele que ouve e Satanás arrebata porque não entendem. Olha, é exatamente isso que está. Lê comigo novamente. Olha, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado. Meu irmão, minha irmã, não permita que Satanás arrebate o que foi semeado em você. E ele pode fazer isso. Basta apenas você ouvir e não se preocupar em entender. Procure entender a palavra, busque compreendê-la, aprenda a depender do Senhor para entendê-la. Procure aqueles que Deus deu, que deu o conhecimento da palavra para compartilhar. Pois se Deus deu a essas pessoas, os seus pastores, os seus líderes, se Deus deu a professores de teologia, se Deus deu a eles, não é para eles. É um dom, é nada mais do que um instrumento na mão deles. Eles estão aí para servir a igreja do Senhor. Portanto, meu irmão, seja uma pessoa com anseio de significado, não apenas ouvinte, não apenas lendo, mas procure entender a palavra de fato, pois somente assim você pode ser uma terra fértil. Existe um caminho ainda para ser uma terra fértil. Se você ler a parábola do semeador, você vai entender isso. Que existe um caminho para ser uma terra fértil, mas o primeiro passo é buscar entender. Amém, irmão? Saia desse pequeno vídeo aqui tendo mais fome de significado. Compreenda a palavra, pois você vai ter uma vida mais abundante. Esteja em Cristo Jesus. Deus te abençoe.